Olá pessoal, acabei agora de falar com o Tiago Godinho. O Tiago é o autor do blog Caracol Apressado. Embora ele já não mantenha muito os posts no seu blog, continua com a sua veia de escrita no Instagram. Foi uma excelente conversa, um pouco diferente do que eu tenho tido com os outros autores de blogs. Para isto contribuiu o facto de eu e o Tiago sermos atletas bastante idênticos em termos de resultados desportivos. Embora com as suas devidas diferenças, porque ele tem um grande passado no trail, mas eu tenho a certeza que vocês vão gostar. Falámos sobre planos de treinos, alimentação, resultados esportivos. Ele teve uma resposta espetacular ao que tem sido a minha última pergunta, tipicamente nas conversas que tenho tido. Por isso, espero que gostem e vamos à entrevista. Bem, pessoal, hoje trago aqui o Tiago Godinho. Ele é o autor do blog Caracol Apressado. O Tiago é um atleta que já há muitos anos, pelo menos há alguns anos do que eu tenho conhecimento, brilha nas provas de trail, mas agora parece que se está a virar um bocadinho para a estrada, mas já lá vamos abordar esse assunto que eu estou curioso, porque eu sempre conheci o Tiago no mundo do trail. Uma coisa que também é bastante interessante é que o Tiago, basicamente, destas pessoas que eu tenho entrevistado, o Tiago é daquelas pessoas que mais se assemelha a mim, porque tenho os melhores tempos dele praticamente são iguais aos meus, o que é bastante engraçado. Bem, Tiago, eu estive a pesquisar no teu blog, a ver os artigos, pá, confesso que obviamente não os via todos, mas eu fiquei sem perceber. Explica-me qual é que é a tua história, como é que tu começaste a correr, sempre correste, se tinhas passado de desporto, conta-nos um bocadinho sobre ti. Resumidamente, antes de mais, obrigado pelo convite. Resumidamente, em relação à minha carreira desportiva, eu, desde miúdo, em minha casa, o desporto faz parte da vida. Eu comecei muito novo a nadar, não nadar só por brincadeira até à pré-competição. Depois tive uma passagem muito breve pelo futebol, onde tinha literalmente dois pés esquerdos, aquilo não dava muito bem. Depois, entretanto, virei-me para o basquete. Fiz 8 anos de basquete mais a sério, até aos 18 anos. Aos 18 entrei na Academia Militar, larguei o basquete. Tive ali um período de 4 anos em que ia fazendo umas corridas, mas uma coisa muito soft. E depois, no meu quinto ano de academia, dediquei-me mesmo mais a sério e foi sempre progressivo, ou seja, ao longo do tempo em que quando mais tempo passava, mais eu me dedicava ao atletismo. Em relação ao passado do atletismo, o meu pai, desde que eu conheço que ele corre, as minhas primeiras memórias são de maratonas de montanha que ele fazia e eu ficava com os outros miudinhos à espera de o ver chegar. Portanto, ia sempre com ele para todo lado, a nossa família ia para todo lado para o ver correr. E houve uma altura em que eu decidi também que queria começar e queria ver como é que era. E depois veio a história toda. Ok, ok. Mas tu chegaste a fazer provas pela Academia Militar, eu sei que normalmente existem as provas internas do Exército, das Forças Existiam provas, Armadas. sim, existiam provas de Forças Armadas, provas dentro do Exército, inclusive neste momento a Academia Militar também participa com os alunos em algumas provas externas, mas eu não era nada assim. Eu, para mim, enquanto tive os meus primeiros 4 anos de academia, era rodízios de carne, rodízios de pizza, treinar o exclusivo que era essencial para a Academia Militar, e pronto, era bastante, pesava mais 10 quilos do que pesa agora, mas também não posso considerar gordo, mas também não era vocacionado para o desporto. E assim, tendo em conta que tinhas uma vida de militar, provavelmente esses 10 quilos também não seria tudo gordura, digo eu. Sim, também em termos de estrutura muscular era muito mais forte. Mas não era uma vida muito virada para o desporto como é agora. Ok. Gosto dessa parte, era só redizes de pizza. Redizes de carne, está bem. Portanto, eu, por acaso não sabia, então dessa parte da tua vida é bastante interessante, porque eu penso, honestamente, partilhando aqui um bocadinho
dos meus pensamentos, às vezes, uma pessoa começa a divagar. Penso o que é que será no futuro, quando nós, que ainda somos novos, tivermos filhos e se continuarmos neste mundo da corrida, o que é que será os nossos filhos? E tu tens esse exemplo, viste sempre o teu pai sempre correu, ainda por cima fazia corridas de montanha, então estavas mais que habituado a andar atrás dele. Isso é muito interessante. O meu pai fez todo tipo de corridas. Ele fazia corridas de montanha, fazia corridas de estrada. Quando apareceu o trail, entrou no trail. E lá está, eu estava habituado, eu, a minha mãe e a minha irmã, íamos sempre com ele ao fim de semana para as provas. Portanto, aquilo já era quase um ritual de família. E acabou por ser de uma forma natural que eu também entrei nesse ritual. Claro, mas também, e de certeza que era um momento também, não é, vocês, se muitas das vezes iam para terras diferentes, também aproveitavam para passar bons momentos em família, acredito. Claro que sim. Aliás, o meu pai chegou a fazer a competição mais a sério, mas quando ele largou um bocado a competição a sério, o objetivo era mesmo esse, era irmos, passeávamos um bocadinho em família e estava feito ali o dia do fim de semana, era o nosso momento familiar. Ok, interessante. Depois, então, só avançando aqui um bocado no tempo, tu começaste a correr então mais a sério e depois veio aí uma veia de escritor. Tu és um bocado diferente das pessoas que eu entrevistei também até agora, porque normalmente, se não me engano, por exemplo, o João Lima, acho que tem o blog desde 2009 ou 2010, tu mesmo assim só começaste em 2015, só. Entretanto, também paraste de escrever em 2018, mas sei que a tua veia de escritor, mesmo assim, continua no Instagram. Qual foi o que te fez começar a escrever? Eu comecei a correr e eu gosto mesmo muito de correr, é das coisas que eu gosto mais de fazer, mas às vezes é sempre preciso um bocadinho um estímulo externo. E sabes que se tu crias um comprometimento com alguém, mesmo que esse alguém não exista, como é o caso de um blog, em que tu estás a criar uma coisa e essa coisa é. Tu não sabes o que é que está do lado de lá, mas pelo menos tu comprometeste com essa coisa que está do lado de lá. E então eu sempre gostei de escrever. Mais uma vez, tinha o exemplo do meu pai. O meu pai, quando fazia as provas dele, ele fazia uma folha A4 com um resumo da prova. E com os prémios que recebia, os presentes e isso tudo. E eu também sempre li quando era mais novo. Gosto de escrever, sempre tive um gosto por escrever. E então, por que não? Por que não começar um blog em que me iria comprometer a treinar e tudo mais, e a ir às provas, e basicamente era um comprometimento comigo próprio, mas público. E então há mais a tentação de não falhar a esse público que não existia, mas não importa, estava lá no blog. Eu percebo perfeitamente o que estás a dizer. Além de ser ainda estava a falar com o João Lima a semana passada, além de ser um poço de memórias, porque tu daqui a uns anos vais ver o teu blog e vês, tipo, já nem me lembrava de ter feito esta prova e estas sensações pelas quais eu passei. Eu percebo exatamente o que estás a dizer. É mesmo comprometimento, porque eu levo o hobby, este hobby, isto não é um hobby, mas pronto, já não é um hobby, mas levo isto demasiado a sério, o mundo da corrida, tal como tu. Mas depois juntei-lhe esta vertente do blog, do Facebook, do Instagram, mas vai tudo convergir no mesmo. É tudo para eu ter objetivos. E às vezes os objetivos não são só provas, são simplesmente tu treinar, são eu querer ser melhor e sim, depois sai uma fotografia bonita e mete-se no Facebook. Mas não é isso, não é em busca do like, não, é em busca mesmo de um comprometimento pessoal. E às vezes há pessoas que não percebem isso, mas é fixe ver que há outras pessoas que pensam assim. Sim, lá está, o comprometimento inicial foi uma parte fundamental para a criação do blog, mas depois disso aparece também muito o posto de memórias. Eu faz hoje 2 anos que desisti no Mute, o Google Fotos tem aquela coisa boa de dizer reveja este dia de há 2 anos atrás, e eu fui ver e depois lembrei-me, deixa-me ver o que é que senti.
e fui ao posto após o mute, e estava a viver quase aquilo que senti no dia da prova. Opa, isso, eu que gosto de escrever e gosto das sensações do que escrevo, epá, para mim é sempre bom voltar ali e perceber o que é que aconteceu e reviver tudo outra vez. Yeah. É mesmo isso, é mesmo isso. Não tenho muito mais a acrescentar. E sim, hoje começava o mute, não era? Era, e há 2 anos estava a chegar à Madeira, porque fiz um desvio em Porto Santo, estava a chegar ao Funchal para passar 3 dias antes da prova e ir para a prova. Ok. Eu, por curiosidade, amanhã era a maratona da Europa. Da Europa, sim. Vou terminar a época no dia que seria o meu objetivo do ano, mas pronto, são coincidências. Não fiz minimamente de propósito. Então, isto já percebi que tu tens alguma até bastante motivação para correr por causa da tua vida familiar, do teu pai, e foi por causa disso que sempre alternaste entre o trail e a estrada, ou tu começaste logo no trail? Não, eu comecei logo no trail. Eu basicamente, quando comecei a correr, eu ia fazer companhia ao meu pai. Ele ia à prova, ele chegava muito à minha frente e eu ia mais por uma questão de lazer. Até que houve um dia em que me lembrei porque não fazer uma prova de 5 km. Zero preparação, não é zero, mas vá, 0,1 de preparação, 0,2 de treino, e mandei-me com a prova de 100 km. E entrei diretamente na prova. 100 km? Sim, foi essa prova que eu me fiz bem 4 ou 5 provas antes disso, fui aos 100 km, o meu pai disse que como era a minha primeira que me ia acompanhar, e se não fosse ele aos 70 km eu tinha desistido, mas ele arrastou-me durante 30 km até à meta, e basicamente eu entrei diretamente nos trails. Quando eu alterno para a estrada já foi um desenrolar um bocado diferente, porque o início do trail, o pessoal focava-se muito no trail, se não me engano foi o André Rodrigues que disse que há uns tempos atrás, há alguns anos bastante atrás, para ganhar uma prova de trail era ires a andar forte nas subidas e correres o resto da prova. Mas chegou uma altura em que o trail deixou de se ganhar assim. O trail passou a ser intensidade máxima o tempo todo. E para isso era muito bom ter as provas de estrada. E então foi nessa altura que eu começo a alternar um bocadinho. O meu início, o puro, foi só trail. Ok, e é por isso que o que tu estás a dizer, é por isso que agora se vê os melhores, ou pelo menos alguns bons atletas de trail que eu sigo, e tal como tu, que metem-se numa prova de estrada e fazem tempos bastante interessantes, sempre na casa, no mínimo, entre a casa dos 32 e 33, e sem treino específico. E isso vem da... Sem treino específico. Claro. Porque há muito trabalho de ritmos, há muito trabalho em alta intensidade, não é especificamente voltado para a estrada, mas há um trabalho muito forte, um trabalho muito voltado para o treino de ritmo. Se tu, por curiosidade, se fores ver as São Silvestres, na altura delas, ali em dezembro, se fores ver os resultados das São Silvestres à volta do país, é muito rara aquela que não tem um gajo de trail a correr abaixo de 33. Mas lá está, são os melhores do trail. É o pessoal que treina para ritmos altíssimos. Não é por acaso tens o Fumo que já foi atleta de pista, tens o André Rodrigues que também já foi atleta de fora do trail, tens a Esther Alves que foi atleta de BTT, tens uma catrafada de atletas que já eram atletas antes de virem para o trail, já estavam habituados a outras intensidades. E lá está, mas é aí que a tua carreira, se podemos chamar assim, no atletismo é interessante. Porque normalmente existe sempre essa mudança. Não, tu começaste logo no trail, que é bastante interessante. Honestamente, eu acho que nunca conheci ninguém que tenha começado logo no trail. Eu tenho duas coisas. Comecei no trail e comecei nas longas distâncias. Olhando para trás, foi um erro. Mas
não deixa de ser uma Nem vamos característica, por não deixa de ser uma característica diferente do normal. Eu quis me lançar para uma aventura e foi nitidamente uma aventura, sem treino, sem nada. E depois disso tive uma conversa muito franca com o meu pai, de ele a dizer-me, agora das duas uma, ou queres correr e treinas, ou então não vale a pena meter-se nisto, porque isto foram 70 km, 100 km por sofrimento. Basta dizer que nesse ano demorei quase 18 horas a fazer 100 km e eu fui lá no ano a seguir, só com um ano de treino, e eu demorei 13 horas. Portanto, é uma diferença bastante grande. Não vale a pena estar-me a meter em aventuras de 100 km se eu não tenho treino para eles. Não é que os 13 km sejam um tempo do outro mundo, mas pelo menos o sofrimento já foi metade daquele que tinha sido quase 18 horas. Ok, sim. Sim, sofrimento sofre sempre. Sim, claro. Eu por acaso tenho tido, já agora, que o objetivo é falar contigo, mas também foi o que eu te disse. Claro. A conversa ia descambar para aqui porque nós somos atletas muito parecidos. O meu plano de treinos neste momento está a ser gerido quase numa base semanal, por causa da situação em que vivemos. E é o que tu acabaste de dizer. Às vezes, com o treino, as coisas tornam-se mais fáceis, não quer dizer que não tenham sofrimento. E é isso. Eu dei por mim já 2 ou 3 vezes durante estas semanas a dizer ao meu treinador, a dizer-lhe, olha, o treino de séries, sei lá, de quarta-feira foi fácil. Quer dizer, foi fácil, calma aí. Houve muito sofrimento. Mas pronto, foi fácil, porque se torna fácil tendo em conta que existe treino por trás, obviamente. E é isso que às vezes muita gente não percebe. Claro que sim. Aliás, tu à partida, olha, um exemplo muito fácil. O meu recorde aos 10 é 33,23. Eu, até esta época, eu só tinha feito uma vez esse tempo, foi num dia perfeito, com as condições perfeitas, com a semana anterior perfeita, foi tudo perfeito. Este ano, eu melhorei o meu melhor tempo em 7 segundos. Ele estava a 33,30, agora está a 33,23. Mas eu fiz 3 vezes, e dessas 3 vezes, se formos falar em sofrimento, eu sofri a mesma, mas foi um sofrimento muito mais controlado. Foi um sofrimento em que eu estava confortável naqueles ritmos. É óbvio que eu não estava confortável, eu estava muito forte, mas era um muito forte completamente diferente daquele em que eu bati o recorde há 1 ano e meio atrás, ou há 2 anos, não tenho ideia, em que eu cheguei lá, não foi por sorte, porque também já havia trabalho na altura, mas era um trabalho muito menos consistente e aquilo foi um trabalho completamente com a corda na garganta e que correu bem, mas podia ao mesmo tempo ter corrido mal. Enquanto que agora estes 33-23 foram muito mais certinhos e a probabilidade de correrem bem era muito mais alta do que naquele há 2 anos atrás. Exatamente. É isso, chama-se treino, chama-se capacidade de sofrimento e as coisas não aparecem por magia. É fácil de entender. Sobre o que nós estávamos a falar. Tu então, pronto, trail, depois misturaste com trail e estrada e cerca de há 1 ano ou coisa parecida começaste a virar só muito mais para a estrada. Isto teve a ver, só por curiosidade, teve a ver com a tua mudança para a Juventude Vidigalense? Não, a mudança para a Juventude Vidigalense já foi uma consequência daquilo que eu queria fazer. Okay. Vou já avançando novamente na história. 2018 estava no Caracol Trail Team, que era a minha equipa de casa, era a equipa familiar, onde só tínhamos atletas praticamente no meio da zona. Eram atletas que eram amigos, era tudo malta tranquila. Entretanto, faço a passagem para o Trail Team Bifaz, que era a equipa que era campeã nacional de Ultra Trail e de Ultra Endurance. Foi um projeto onde eu me meti de alma e coração, porque queria mesmo muito tentar ser campeão. Sabia que individualmente não seria fácil, até porque o meu histórico ainda não era suficientemente consistente para poder lutar por alguma coisa. Mas querias ser campeão por equipas ou individual? Eu queria ser individual, mas não já, porque não seria fácil. Mas coletivamente sabia ser possível. Tínhamos alguns dos meus atletas a nível nacional e eu queria contribuir para isso. E então dediquei-me de alma e coração. Apesar de tudo, não foi um projeto com que eu me identificasse a 100%. E eu acabei também pela minha vida pessoal, não só por isso, mas acabei também pela minha vida pessoal
por começar a explorar um bocadinho de trail. Também por outras circunstâncias, ligadas mais à vertente desportiva, mas eu descolei um bocadinho e comecei, e eu sabia que dentro de mim que eu gostava bastante de correr em estrada e eu gosto muito da sensação de correr em estrada, eu gosto da sensação de ir ao limite e de passar muito tempo no limite. E então dediquei-me um bocadinho mais à estrada, inicialmente mais como treino para o trail, mas depois comecei a ver que gostava mesmo muito daquilo e então decidi que ia acabar aquele projeto e acabei o projeto do Trail de Bifase. A minha última prova de trail foi o Campeonato Nacional de Trail na Serra d'Arga. E depois eu acompanhei durante um ano a Juventude Vidigalense, por motivos pessoais, em que só acompanhava. E acabei por ganhar alguns laços de amizade. E perguntei, olha, disse, eu fazia trail, vou-me dedicar à estrada ou quem sabe à pista. Se vocês quiserem, sou mais um. Nunca serei fonte de problema, tentarei sempre ser fonte de solução. Vou tentar ajudar da melhor maneira que conseguir. Eles disseram que sim, que mais um era sempre bem-vindo. E foi a partir daí, ou seja, entrar na Juventude Vidigalense foi uma consequência da minha decisão. Eu, se não entrasse na Juventude Vidigalense, opa, não é para me vangloriar, mas tinha mais 2 convites de equipas de estrada para onde podia ter ido. E escolhi a Juventude Vidigalense mais porque já estava com eles há um ano e então escolhi, até fui eu que me ofereci, já estava com eles há um ano e assim continuei. Mas não foi por isso que passei para a estrada, já tinha tomado a decisão antes. Ok. Tu tocaste nesse ponto de gostas de ter o teu corpo ao limite durante muito tempo, mas tu em estrada, qual foi a tua maior distância? Fiz 21. 21. Portanto, mas então, se tu gostas de levar o teu corpo ao limite durante muito tempo, avizinha-se aí alguma maratona ou não? No futuro próximo, não. Sabes que lá está, também aí já mais por tentar para a Juventude Vidigalense, eu também desde muito pequeno que eu acompanho tudo o que é atletismo internacional. E sabes que intrinsecamente, quase sem querer, tu acabas por criar alguns sonhos. E sabes que aquilo que eu vivia, que eu assistia quando era mais novo, eu vivi durante aquele ano em que estive a acompanhar a Juventude Vidigalense. E já que vivi de fora, de quem está a assistir, tinha muita vontade de estar lá dentro. Posso não ser bom, posso nunca vir a ser nada, posso não dar em nada na pista, mas queria experimentar. E então decidi, quando começou a época, que me ia dedicar aos 10 km e aos 5.000 em pista. Foi isso que falei com o meu treinador. Falámos e achámos os dois bem e é nesse aspecto que estamos agora. Para mim, em termos pessoais, é um projeto de 1, 2, 3, 4, 5, tantos anos quanto eu consiga. Quando eu vir que já não estou a acrescentar nada, dali já não passo, então aí se calhar já penso em dedicar-me a distâncias maiores e a outras coisas. Quero muito fazer uma maratona de estrada, eu tenho, se não me engano, mais de 40 de maratonas de trail e ultra trail, mas quero muito fazer uma de estrada. Não quero é fazer já. É um bocadinho como o desejo de voltar ao mute e acabar o mute. Eu quero muito acabar o mute. Pouca gente terá tanta vontade de acabar o mute como eu, pela dívida que tenho àquela ilha. Mas é um projeto a muito, muito, muito longo prazo. Não tenho pressa nenhuma. Estou-me a dedicar neste momento aos 5.000 e aos 10 km, que são 2 coisas que me dão um imenso prazer. Treinar para aquilo dá-me um imenso prazer. E então, daqui a ir para as meias maratonas, das meias a ir para a maratona, e só depois disso, provavelmente, é que me intenciono voltar ao trail e mais numa de lazer e menos de competição. Porque as minhas características pessoais, em termos de trail, eu acho que nunca dará grande coisa em termos de competição. Porquê que dizes isso? Quais características são essas? Claro. Esta foi parte da decisão pela qual eu abandonei o trail. Tu no trail tu podes ser o que corres mais e não ganhar, porque tecnicamente a tua qualidade técnica faz toda a diferença.
E ou tu tens, entre aspas, um parafuso a menos e te mandas nas descidas como se não houvesse dificuldade nenhuma, ou estás fora. E não é, tens de trabalhar mais para os apanhar, estás fora. Porque quem está na frente neste momento corre muito a subir e desce à morte. E eu não consigo descer à morte. Pá, já tive uma lesão do mentor-se, uma lesão que ainda foi relativamente forte. E eu estava a retomar nas entorces muito facilmente. E eu tenho noção que para andar muito forte no trail, eu tenho que apostar muito forte nas descidas e eu não tinha condições para isso. E então gosto muito do trail. O trail continua a ser um mundo do qual eu gosto bastante, mas não será um sítio onde eu queira competir por essas razões. Claro, e percebo perfeitamente. Pá, é assim, com as devidas, mas mesmo grandes diferenças. Quase toda a gente que me conhece sabe que eu só fiz um trail na vida e jurei para nunca mais. E isto porquê? Principalmente porque arranjei logo uma lesão para um mês e tal, tive parado um mês e tal, e muito por culpa, pá, falando mal e depressa, por não ter colhões a descer. Sim. Porque eu encarei as descidas de tal forma a medo, que fiz um impacto brutal nos glúteos e nas costas, que me deixou completamente lixado primeiro da zona lombar, do sacroiliaco, e depois estendeu-se para os glúteos, e depois uma pessoa passa sempre aquela fase na carreira desportiva em que está a doer, vamos continuar a treinar. Depois foi continuar a treinar até já nem conseguir andar, praticamente. Depois aí fui obrigado a parar, aí já não houve solução. Mas sim, eu acho completamente surreal, respeito e muito, e não tenho, obviamente, eu acredito que o pessoal se divirta imenso a fazer isso, mas acho uma maluquice a maneira como aquela gente desce. Sim, um exemplo, o Romeu Gouveia, que é um miúdo salseiro, que corre mesmo muito no trail, eu lembro-me de uma prova em que íamos os dois. Eu sei que não íamos os dois na nossa melhor forma, já não me lembro qual é a prova, mas tínhamos uma descida grande. E eu já ia à meio da descida, ouço o Romeu lá atrás de mim a gritar: ora, o caracol sai da frente. E ele estava no início e ele chegou ao fim mais cedo que eu. Porque ele é mesmo muito forte, ele é um ótimo atleta e não tem medo nenhum a descer. E então ele a descer, ele voava autenticamente. E é aí que tu pensas: bem, está bem que eu não estava aqui no máximo, mas ele passar assim por mim com esta facilidade significa que se calhar as nossas características não são mesmo iguais. E então tens de saber adequar ao que gostas. Eu adoro competir, é das coisas que eu mais gosto de fazer. E saber que vou para um sítio onde quero ser o melhor e não vou conseguir pelas minhas características, limita-me um bocadinho. E eu, volto a dizer, gosto muito de trail. Saí por uma catrafada de razões, mas também esta, de não ter as características suficientes para poder competir no trail. E está bem que não sou nenhum as na corrida, na estrada, nem na pista, mas ainda assim acho que tenho um bocadinho mais de condições de o fazer do que no trail. Mas quais são as distâncias que tu tens em mente? Os 5.000 metros, mas vais aumentar até aos 10.000 ou vais ficar no máximo? Eu estou a dizer em pista. Vais ficar só pelos 5.000? Neste momento tu não apanhas muito 10.000 em pista. Pelo menos em termos de competições nacionais, isso não aparece muitas vezes. Eu sei que existe o campeonato. 10.000 em pista, mas já foi há muitos anos. Pois, existe os 10.000, eu sei que existe o campeonato regional, mas é uma coisa que já pouco se faz. Portanto, em meetings e tudo mais, e campeonatos nacionais, daqueles eventos grandes, a distância média é os 5.000. E para mim, acho que está bom. É os 5.000 em pista e 10 km em estrada. Ok. Sim, eu acho que o que fiz foi o campeonato regional de Setúbal já há muitos anos atrás. Já não me lembro em qual é que era a pista. Acho que era na Sobreda, ao pé da Costa da Caparica, se não me engano. Espero não estar a dizer nenhuma asneira, que eu, em termos de geografia, sou muito mal. E depois, nesse mesmo ano, isto basicamente foi logo no meu primeiro ano em que estive num clube, foi no CDUL. Depois, nesse ano, fui a um nacional de pista no Porto. Acho que foi perto do Porto.
Sim. E sim, pá, éramos tipo 20 ou qualquer coisa assim, éramos mais. E acho que agora, espero não estar a dizer nenhuma asneira, mas eu acho que já não existe um nacional. O que eles fazem é um campeonato ibérico, acho eu. Pois, eu também não tenho a certeza, mas eu pelo menos sei que campeonato regional existe garantidamente 10 mil, eu não diria. Acho que regional existe. Agora, nacional eu também não tenho conhecimento, mas no grande evento que é o Campeonato Nacional de Pista, a distância máxima que existe é os 5 mil de pista. Os 10 mil, se existirem, é num campeonato à parte. Mas honestamente também não sei se existem. Ok. Nem nunca me mandei muito para aí, exatamente porque lá está, tu crias o tal sonho, e quando crias o sonho é o Campeonato Nacional. Eu estive lá o ano passado, ali em Lisboa, epá, aquilo é fantástico. Tu vês aqueles atletas todos que tu estavas habituado a ver, a qualificarem-se para os Olímpicos, estão todos lá e estão todos a competirem para serem os melhores. Epá, isso não há ninguém que pague, tu estás lá nesse momento e participares. Lá está. Pronto, eu também passei por isso, mas foi só no meu primeiro ano de atletismo. Não sei porquê, depois deixei de ir para a pista. Pronto, não. Quer dizer, eu sei porquê, sei porque as equipas depois pelas quais eu passei, eu tive num grupo de corrida, depois fui para o Valgrande, agora estou no Setúbal, embora o Setúbal também. Pronto, o Setúbal também tenha provas de pista, mas tentamos aqui fazer uma separação. Há atletas que são melhores em pista, outros que são melhores em estrada. E eu não tenho, neste momento, não tenho mesmo treino específico de pista e de velocidade, digamos assim. Mas sim, lembro de estar no apuramento de clubes na cidade universitária e ser um ambiente completamente diferente do que estamos habituados. E é pena que não sejamos um país que ligue muito a isto, senão aquele estádio estava cheio nesse dia, de certeza. Nesse fim de semana, acho que aquilo normalmente é um fim de semana. Para mim, enquanto atleta amador, é um gosto tremendo ir para aquela pista de aquecimento, só de aquecimento, vê-los, fones nos ouvidos, completamente focados naquilo que estão a fazer, pessoal com um nível de rendimento altíssimo, mas estão ali como as outras. E estão ali, e tu estás ali só um bocado a embranhá-los, a embranhar, a ver o que é que eles estão a fazer. Eu adorei a sensação. Eu andei um ano com a gente de Vigalense antes de ir para eles, e digo que em termos de realização pessoal, de assistir às coisas, foi mesmo muito bom. Mas sabes que eu também tenho um gosto muito próprio em termos. Eu gosto de ver pessoas a esforçarem-se e dá-me um alento muito grande ver as pessoas a esforçarem-se. Eu andei uma altura que andava a nadar também, mais como complemento, tipo reforço muscular. E eu sabia a que horas era o treino da competição de Torres Novas. Eu ia meia hora mais cedo dos meus treinos, só para estar ali um bocado a ver miúdos com 15, 16, 17 anos a nadarem com uma garra e com uma força brutal. Um gajo a seguir ia treinar e até ia com mais vontade, porque aquilo dá mesmo alento, pelo menos a mim, eu falo por mim, dá mesmo muito alento ver aqueles miúdos que estão novos e já estão focados naquilo que querem. Acho que era bom que toda a gente conseguisse absorver aquilo que aqueles miúdos estão a transmitir naquele momento. Aliás, é assim, eu sei os valores pessoais que tenho e honestamente nem sei muito bem de onde é que os construí, mesmo a nível de desporto e a nível profissional. Eu estou a dizer isto porque eu não tive um passado de desporto. Eu, adolescente, fiz natação durante 6 ou 7 anos, ou lá o que é que foi, mas era completamente só tipo uma vez por semana, tranquilo. Fiz karaté até aos 11 anos, ou lá o que é que foi, e tive ali um período de 10 anos, ou coisa assim, que eu não fiz desporto nenhum, tirando da escola. E portanto, honestamente, eu não, às vezes penso como é que fui ganhar este gosto pela corrida, como é que fui ganhar este gosto pelo desporto, pela competição e principalmente pelo treino. Porque assim, é óbvio, é óbvio que estar nessas competições faz-te querer competir ainda mais. Mas quando eu vejo essas pessoas, tu dizes, e assim, eu não costumo ir para, lá está, há muitos anos que não vou para um campeonato nacional de clubes ou coisa assim, de pista coberta ou pista, ou campeonatos de pista. Ar livre, chama-se mesmo ar livre, pronto, estava na dúvida. Mas se há coisa que me dá gozo é ir a um nacional de estrada. Porque isto aqui, porque é que eu mudei-me para o Setúbal? Não é porquê, mas quais eram um dos meus objetivos pessoais ao mudar-me para o Setúbal?
eu sei o que é que o Setúbal, que o Vitória, ou o Vitória Futebol Clube, como preferirem, eu sei muito bem o tipo de provas e o tipo de exigência e o tipo de atletas com quem eu me vou encontrar quando estou com aquela camisola. E só algumas provas desta época que eu já fiz, foi onde a última vez que me encontrei contigo foi no Nacional de Corta-Matos. Foi no Mato Curto. Foi Não foi nacional. Nacional. E assim, para muitos atletas o que interessa é subir ao pódio. Não. Eu neste momento, para mim, o que me interessa é ter competição que me faça querer evoluir. E indo a um Nacional de Corta-Mato curto, aquilo é uma chapada. Embora tenha sido interessante, porque fiquei à frente de alguns atletas que em estrada normalmente dão uma tareia. Mas foi interessante, pronto, são provas diferentes, são provas muito diferentes, obviamente. Sim. Mas é uma chapada. Estás habituado a ficar ali nos 10 primeiros e de repente, se ficas nos 50 primeiros, é sorte. É isso. Sabes, eu nisso tive sorte, porque eu fiz o tal basquete. E a minha carreira no basquete foi um bocado sui generis. Eu fui do pior para o melhor. Eu tive provavelmente os piores treinadores da minha vida e tive também alguns dos melhores treinadores da minha vida. Inclusive alguns deles ainda sou amigo pessoal deles. Tal foi a influência que eles tiveram em mim. E eles ensinaram-me que quanto mais treinas, e ensinaram-me através da prática, quanto mais treinas, melhores são os resultados. Eu passei de uma equipa onde cheguei a levar 140-0 para uma equipa que foi à final da Taça Nacional. 140. E isto tudo à custa de muito trabalho, porque estás a falar de miúdos de 12 anos, 13 anos, 14 anos, em que se tu pegares neles e lhes deres as ferramentas certas, eles vão chegar longe. Inclusive, um deles é jogador neste momento semi-profissional, porque nós jogadores de basquete profissionais, mas é jogador semi-profissional de basquete na liga profissional. Portanto, foi ótimo ter pessoas, e tive 2 treinadores em especial, foi o Jorge Brito e o João Sousa, que pegaram em mim, deram-me as ferramentas certas, explicaram-me porque é que me estavam a dar aquelas ferramentas e levaram-me a ter ótimos resultados. E foi mesmo muito bom. Depois foi só transportar isso para a atualidade. E eu, desde o início, desde que me meti na corrida, sempre quis ser competitivo. Mesmo no trail eu queria ser competitivo. E agora, quando fizeres a transição para a estrada / pista, foi uma transição claramente competitiva, porque eu sempre gostei de competir, sempre gostei de tentar ser melhor que eu próprio, mas também melhor que os outros. Eu não gosto daquela pessoa que diz eu só ando lá para me superar. Não, eu ando lá para me superar, mas também quero ser o melhor dos outros. É óbvio, é óbvio. E então eu fiz a mudança radical. Eu mudei de desporto praticamente, porque o trail e a estrada têm pouco a ver. Eu mudei, a minha vida pessoal também mudou bastante. Mudei de treinador, eu fiz uma mudança radical na minha vida. E honestamente, a mudança foi positiva porque eu neste momento estou-me a sentir para a corrida como nunca antes me tinha sentido. Os meus treinos neste momento são perfeitos. Eu tiro um gozo de cada treino que faço, que é uma coisa medonha. E era uma coisa que eu não sabia que ia atingir. Claro, pegando exatamente nesse ponto, uma coisa que eu tenho bastante curiosidade em perguntar é: tu então estavas num bom plano no trail, chegaste a ter excelentes resultados e mesmo assim estás com um nível alto. Que pronto, para não estar a ferir suscetibilidades, estamos aqui a falar de um nível alto no campo amador, é óbvio. Não estamos aqui não estamos a falar, não estamos a comparar com atletas de 30, 29, 28, obviamente aos 10. Quais foram as principais diferenças na filosofia de treinos? O que é que tu fazias? Eu não estou a perguntar o plano de treinos, obviamente. Sim. Mas o que é que tu fazias quando treinavas trail e agora treinas estrada? Estás a falar de 2 mundos completamente diferentes. Eu quando estava no trail, eu era treinado pelo meu pai. O meu pai tem o conhecimento de muitos anos de corrida e isto sentiu-se porque eu fui evoluindo muito ao longo do tempo, mas era um plano tradicional, acho eu. Pelo menos daquilo que eu vou perceber. Nós tínhamos dois treinos específicos de semana, ao fim de semana tínhamos o longo,
e pelo meio íamos variando os ritmos. Era uma coisa muito tradicional. Eu agora mudei para o Paulo, e é o Paulo Antunes, ele é treinador de teatro, não é treinador de atletismo. Sim, eu vi no teu Instagram. Sim, mas basicamente ele é treinador de um miúdo que faz 15 aos 5 após nadar e pedalar. Portanto, ele tem perfeita noção do que é que eu preciso para correr a 15 aos 5, que é 14,55 o mínimo para ir aos campeonatos nacionais. E ele tem uma filosofia completamente diferente do meu pai. Mas nada, tem a tal formação que o meu pai não tinha. O meu pai era a tal mais parte prática, o Paulo já tem a parte teórica. E ele tem uma filosofia completamente diferente. Um exemplo muito prático. Eu, com o meu pai, eu tinha valores sempre reais daquilo que tinha que fazer nas séries. Eu, com o Paulo, não é sempre, mas eu às vezes tenho treinos que na minha cabeça são irreais. Que eu acho que não vou conseguir cumprir. E a verdade é que eu não consigo. Eu vou lá uma vez, não consigo. Eu vou lá 2 vezes, não consigo. E depois, um bocado milagrosamente, claro que não é milagrosamente, mas um bocado inesperadamente, eu vou à terceira, vou à quarta e as coisas saem. Mas é uma metodologia completamente diferente. Só o facto de tu, numa das coisas, estares sempre com um foco real e noutra estás com um foco que tu achas que é irreal, é completamente diferente. E o facto do Paulo também, eu como o pai tinha quarta série e sexta rampas. Ou não era sempre assim, mas variava um pouco. Eu com o Paulo, eu não tenho isso. Eu tenho, varia. Tenho uma semana em que levo 3 dias de carga seguidos, tenho uma semana em que praticamente não levo carga, varia muito. E depois isso sente-se no corpo. Eu tenho semanas em que perco quase 2 quilos a treinar. São semanas de altíssima intensidade. Depois, claro que o Paulo, com o que vamos falar e tudo mais, ele vai ajustando os treinos para conseguir melhorar. E a verdade é que os resultados também têm estado à vista. Okay. Mas são coisas completamente distintas. Claro. E era obviamente que isso era o que estava à espera como resposta. Em termos de carga, de quilometragem semanal, é óbvio, continua a ser uma grande diferença, mas qual é que é a tua base de quilometragem semanal agora na estrada? A diferença, se houver, é que agora é menos. Sim, claro. Eu no trail, mas basicamente uma boa semana de trail em termos de quilómetros é igual a uma boa semana de estrada. É ali entre os 140 e 160. Okay. Mas agora a minha média semanal se calhar ronda entre os 100 e os 120. Isto numa boa semana. Eu tenho semanas que faço 85, 90, mas não é muito habitual. E em trail, normalmente o mínimo que fazia era 100. Uma semana normal estava nos 120. Ok. Portanto, a quilometragem não mudou muito. O que mudou foi a intensidade, quantidade de vezes que ia a intensidade e se calhar, por exemplo, não tem treinos longos de 3, 4, 5 horas como tinha no trail. Claro, faz sentido. O tempo de treino diminuiu muito, mas o número de quilómetros nem por isso. Claro, e acredito que até tenhas... Eu só tenho a base de comparação de estar a treinar para uma maratona ou não estar. E acredito que mesmo a nível pessoal, a nível de tempo disponível, tenhas sentido uma grande diferença. Sim. Esse foi outro dos motivos pelos quais eu saí do trail. Eu cheguei a um ponto em que treinar 3 horas na serra ao domingo não era suficiente. Tu, se queres andar com os melhores, tens que ir pelo menos 2 vezes por semana à serra. Isto, do meu ponto de vista, eu não sou no super-sumo do conhecimento, mas eu acho que tinha que ir 2 vezes por semana à serra e uma vez 3 horas não era suficiente. Se calhar tinha que passar 5, 6, 7 horas. Isso sim seria o suficiente para eu estar confortável nas provas. Estar confortável em esforço. E a minha vida pessoal não estava a caminhar muito nesse sentido. Antes, pelo contrário. E eu tive de tomar uma decisão, ou lá está, por ser competitivo, ou tomo uma decisão de aumento o número de horas e continuo a ser competitivo no trail, ou aumento a competitividade no trail, ou então deixe-me estar mais ou menos como estou e logo se vê o que é que vai acontecer. E logo se vê o que é que vai acontecer. Foi esta mudança para a estrada e para a pista.
porque não estava na disposição de passar 6, 7, 8 horas da minha vida no monte a correr para aumentar a minha competitividade. Claro, e claro que obviamente outra vez com as devidas diferenças, mas isso é uma das razões pelas quais eu ponho seriamente em dúvida se faço alguma maratona nos próximos anos. Porque mesmo assim não se compara, é óbvio, mas mesmo assim, mesmo em termos de quilometragem, não sendo às vezes muito diferente, o estar a treinar para uma maratona ou estar, as horas que passamos a treinar são completamente diferentes. Então, em termos de séries, é demorares 25 minutos ou 20 minutos a fazer séries, ou estares 1 hora e tal a fazer séries. Pá, Sabes que... fisicamente e psicologicamente. Sim, sabes que eu, em termos profissionais, eu faço parte da equipa do Exército. Enquanto me qualificar para ela, faço parte da equipa do Exército e nós temos lá o Ricardo Dias, que é do Sporting. Ou era do Sporting, ele esse ano saiu. E eu gosto muito de falar com o Dias e ele vai-me falando das aventuras dele quando se preparava para maratonas mais a sério, das 20 vezes 400, já não sei, ele fala-me em números que para mim são completamente estratosféricos, mas gosto de absorver isso até mesmo para o conhecimento pessoal e para saber o que é que me vai esperar quando um dia estiver a preparar uma maratona, porque para já não tem nada a ver com isso. Não, é mesmo, tu acabas de... Pá, pronto, eu de qualquer forma só estou aqui a falar, mas só fiz uma maratona e estava já, digamos, a 80% de acabar o treino para outra, que era agora a da Europa, que era amanhã, como já disse. Epá, e quando tu paras de treinar para a maratona e depois retornas nos teus treinos normais para encarar provas de 10, de 15 ou mesmo até meias maratonas, é uma parvoíce, é do tipo, então, mas já acabou o treino? Bolas, isto foi rápido. É porque mesmo a nível de quer de distância de corrida contínua, quer a nível de séries. Séries, então, pá, se tu fazes séries curtas, sabes bem o tempo que demoras a fazer aquilo. Mesmo que faças 10 vezes 400 ou 10 vezes 300 ou qualquer coisa assim, pá, 20 e tal minutos aquilo está despachado. É pá, estás a fazer séries longas, muitas repetições, aquilo nunca mais acaba. Está bem que a intensidade é menor, não é? Mas... Claro. Sabes, eu acho que não vou ter muitas dificuldades porque o meu treino de trail passava muito por aí. Claro. Eu cheguei... já não tenho ideia, já foi há algum tempo. Foi há um ano, mas pronto, mas parece que já foi há uma imensidão de tempo. Tínhamos 6 vezes 4 minutos, tenho ideia que sim. Acho que era isso que eu fazia com o pai, 6 vezes 4 minutos. Fazíamos com relativa frequência. Que eu agora com o Paulo tenho isso, mas é muito raro. Às vezes tenho, mas são coisas esporádicas. E quando tenho séries longas, quase sempre estão incluídas numa pirâmide. Portanto, acaba por não ser... por não se sentir tanto como 6 vezes 4 minutos. Claro. E é diferente porque estás a dar um estímulo diferente e mesmo psicologicamente já não é tão mau, porque lá estás a fazer coisas diferentes. Ainda na quarta-feira fiz um treino engraçado na passadeira, foi de séries, deixa-me pensar, 6 vezes 600 metros. Foi distâncias iguais, mas pronto, na passadeira, a não ser que gastes uns bons milhares numa passadeira, tens sempre um limite de velocidade. E a minha só dá 3,20. Então o que é que eu mexi? Tive que mexer com a inclinação. Sim. Então comecei a 1%, 600 metros 1%, depois 2%, depois 3%, 3%, 2%, 1%. E aquelas mudanças de elevação, psicologicamente fizeram toda a diferença, porque o treino passou bastante mais rápido do que se estivesse sempre ao mesmo ritmo. E depois também aquela pirâmide, em termos de elevação, também ajudou bastante, porque aquilo é tipo, fazes as 2 vezes 3%, depois vais 2, 1 e já é completamente diferente. Parece que o sofrimento já acabou. Não acabou, lá está, mais uma vez, não acabou, mas depois varia, lá está, para ti acabou porque tu variaste só a inclinação e não variaste o ritmo. Porque se tu diminuis a inclinação, mas fiz o ritmo,
Epá, eu sou A sincero. Sandra não permitiu isso. Eu sei. Mas eu sou-te muito sincero. Eu desde que meti nestes treinos, que é mesmo levar ao limite, eu já acabei um treino, estava na pista, já não sei o que é que foi, honestamente. Mas isso logo no início. Eu estava na pista, eu ia para a última, aquilo era progressivo, era ritmos progressivos. Eu ia para o último patamar e eu esquece, comentei, mandei-me para o chão e desisti. Porque eu fui completamente ao limite e tu vais ver que se fizeres esse. E tu sabes, eu estou a dizer vais ver, sabes melhor que eu. Que se fizer essa coisa do. Por um lado diminuis o tempo, mas do outro lado aumentas a velocidade, um gajo vai completamente ao limite. Epá, eu adoro estes jogos de ritmos e assim que eu comecei com o Paulo, a primeira coisa que ele me disse foi vamos ter muitos jogos de ritmos. E estes jogos de ritmos levam-te completamente ao limite e tu acabares um treino desses e conseguias acabar é uma satisfação tremenda de saber que estás ali. E este diz isto. Continua, por favor. Eu estava a dizer que estes treinos são muito da minha motivação e ajudam muito na motivação para tu preparares para as provas. As provas acabam por ser uma consequência natural do teu treino, percebes? Porque eu também, lá está, no trail eu tinha muitas provas em que eram vários objetivos que tu tens. O Campeonato Nacional de Trail, a Taça Nacional de Trail, o Campeonato Nacional de Trail, a Taça Nacional de Trail. São muitas provas. Eu com o Paulo, eu ia agora entrar nos objetivos. Porque eu estive até agora a fazer provas, mas que eram consequência natural do treino. Ou seja, tu estavas, a tua motivação quase não era as provas, pelo menos eu falo por mim. A minha motivação era aqueles treinos que eu andava mesmo a treinar e depois ia à prova e era uma consequência natural. Se calhar por aí entrou os 33-20 que eu fiz e que nunca consegui subir muito disso, exatamente porque também não era esse o objetivo. O objetivo era treinar, era ter aquilo que eu não tinha do treino e agora é que vinha a parte do recolher os frutos. Não foi possível, mas há de ser num futuro muito próximo. Não, a única coisa que eu ia dizer era que, além do tempo, obviamente, que os treinos da maratona tiram à vida pessoal e também a minha vida profissional às vezes também retira-me muito tempo. Uma coisa que eu quero fazer é dedicar-me pelo menos 1 ou 2 épocas a distâncias curtas. Quando eu digo curtas, nunca digas nunca, mas tenho quase certeza que não vou para a pista, mas dedicar-me ali aos 5, 10 km, 15 km. 15 km também é uma distância que eu gosto bastante, porque no fundo eu gosto de longas distâncias QB. Não é ultra trail nem nada que se pareça. Mas porque eu ainda por cima deve ser também um pouco por não ter tanto passado de atletismo ou tanto passado de desporto, sou um atleta que consegue impor um ritmo e consigo continuar naquele ritmo durante muito tempo. Enquanto que lá está, para 10 km precisas de velocidade e precisas de treinar. Mas pronto, e lá está, quero voltar e fazer de forma mais consistente esse tipo de treinos durante uma época inteira, os treinos que tu estavas a falar, de levar o corpo ao limite, porque lá está, tu numas séries, as séries que tu estavas a falar de que fazias no trail, as séries que eu estava a falar que fazia na maratona, sim, são duras, acabas completamente desgastado e parece que nem vais conseguir treinar no dia a seguir, mas vais treinar, que é para te lixares. Mas não é o mesmo. Mas é diferente, tu não acabas com os pulmões a quererem sair da boca. Há pessoas que até vomitam, há pessoas que começam a deitar sangue, a tossir e a deitar sangue, tanta coisa. Por acaso isso nunca me acontece, mas eu gosto desse tipo de treinos em que foi all out, acabou. Não dava para mais. Eu identifico muito com isso. Esses treinos para mim são os melhores. Eu vou sangrar, nunca sangrei, mas vontade de vomitar já tive. E lembro-me perfeitamente quando foi. Foi um treino em que fui para a série de 400 para a pista e eu tinha perfeita noção que os objetivos eram ambiciosos, mas que eram possíveis. Foi das vezes em que eu achei que eram possíveis. E então deixei tudo de mim lá. E fiz a última completamente à morte já, porque eu tinha feito, eram 10 se não me engano, e então eu tinha feito 8 mais fortes do que era suposto, a nona já foi mesmo onde era suposto,
e a última eu queria manter-me ali naquele limite para não ter só uma fora do objetivo. E então fui mesmo a rasgar o limite e eu acabei, já não sabia se havia de vomitar, se havia de mandar para o chão, o que é que havia de fazer, porque estava mesmo de rastros. Depois também tenho a sorte, eu não levo sempre a minha namorada comigo para a pista e ela acaba por ir contando os tempos e tudo mais, e isso facilita muito a vida, porque eu só estou mesmo focado naquilo. Ela diz, começa, eu arranco, foco naquilo, dou as voltas que estiver a dar e está bom. Outra ajuda que eu tenho grande é quando não é pista, quando é só minutos rápidos, tenho o relógio e isso também ajuda muito, porque como o relógio dá os apitos, ajuda muito a focar na coisa. E um gajo quando vai completamente focado e vai para ser o máximo dos máximos, é impossível acabares e não teres vontade de mandar para o chão. E no trail, por muito forte que seja o trail, nunca tens essa coisa, nunca tens Pelo menos eu não tive isso. Nunca tens aquele ir completamente ao limite, porque lá está, tu no trail tens que ser muito forte, mas tu não tens que fazer uma série de 400 para 65 ou para 66. À partida tu não vais andar para baixo de 3 no trail, não é? Só há de ser uma situação muito excepcional que tu andas abaixo de 3. E 65 já é bem abaixo de 3 o quilómetro. Portanto, esses limites onde tu vais já não tem nada a ver com o que eu ia no trail. Claro. Continuando só, e estamos aqui também já a caminhar um bocadinho para o final da conversa, senão estávamos aqui 2 horas, mas na boa. Também falando um bocadinho da diferença do trail e da estrada na tua maneira de encarar os treinos, a outra parte do treino, eu fui ler eu sabia que tu tinhas feito um post sobre isso, tinha isso na memória e fui relê-lo. Tu em 2017, troca o passo, fizeste um post sobre a tua nutrição e suplementação, da forma como te alimentavas. Eu reparei, claro, que tu fazias uma data de refeições. Isto estão falando vindo de uma pessoa que eu basicamente faço 3 refeições por dia. Sim. Faço 3 refeições por dia. Eu parei de falar porque parecia que tinha perdido. Eu faço o pequeno almoço e jantar, basicamente, nem sequer faço nada pelo meio. E pelo que eu percebi, mesmo tendo em vista que tu fazias várias refeições, mesmo assim, acho que tinha uma boa base calórica, era até bastante grande, que obviamente era para acomodar os teus treinos de trail. Como é que foi esta mudança agora para a estrada e para estes treinos mais de pista? A tua base de alimentação continua a mesma? O teu consumo calórico? É diferente, é muito diferente, até porque é diferente e não é. A base é a mesma, a base basicamente é a mesma, mas as quantidades são um bocadinho diferentes, porque, por exemplo, tu no trail não convém seres o mais magro possível, claro. Porque convém sempre ter alguma reserva, entre aspas, que te dê jeito em prova. Tu na estrada, quanto mais leves, melhor. Claro. E eu já perdi algum peso desde que larguei o trail. Também não perdi muito, também já não há muito mais a perder. Mas já perdi algum peso desde que me meti na estrada. O estilo das refeições é basicamente o mesmo. Até porque tu, quando vais para esses treinos, tu precisas de muita energia, quando é esse de ir ao limite. Se calhar reduzir foi um bocadinho as quantidades. Mas não foi nada do outro mundo, porque eu não sei se é de mim ou se é dos atletas em geral, eu tenho sempre muita fome. Tenho uma fome que nunca mais acaba. Eu, por mim, passava o dia a comer. E então, pelo menos o que tento fazer é sempre pequeno almoço, lanche a meio da manhã, almoço, lanche a meio da tarde, jantar, e fico mais ou menos por aqui. Isso é o que eu tento, nem sempre dá. Mas tento fazer isto mais porque eu estou sempre cheio de fome. É quase uma regra para mim, porque como estou sempre cheio de fome agora aguentas até ao lanche da manhã. Depois como ali qualquer coisa pouco, e agora aguentas até ao almoço. Ao almoço já como um bocadinho mais, porque normalmente, pelo menos enquanto estava a trabalhar, eu treinava mais ou menos a hora do almoço. E depois chegava ao final do treino, ia almoçar e aí almoçava bem. E tenho essas preocupações, mas é quase mais como regrar-me
porque senão eu passava ali a comer chocolates, a comer gomas, a comer 30 por uma linha. Epá, e por muito que me saiba bem, também não Claro. faz assim tão bem que eu possa manter esse estilo. Continuo a comer alguns doces, mas apesar de tudo está mais controlado. Eu houve uma fase, e isso ainda foi um bocadinho de treino, quando andava a fazer treinos muito longos, em que eu praticamente todos os dias eu comia um bolo. Um bolo, estamos a falar de bolo de pastelaria. E isso tentei controlar até mesmo a nível da minha saúde, porque acho que não tem lógica andarmos todos os dias a comer bolos, mas também porque agora já não tenho tanta essa necessidade. Eu levo muito o corpo ao limite, continuo a andar cheio de fome, mas escolho os momentos dos doces e acabo por controlar bem a coisa. Ok. Pronto. Eu não tenho. Não é o passar todo dia com fome, mas eu adoro comer. Eu adoro comer e adoro boas refeições. E às vezes é muito complicado controlar. Epá, eu consigo controlar-me, é óbvio. Mas pá, costumo dizer, eu às vezes corro para comer e não como para correr. Uh, mas isso, tocaste aí só num ponto interessante, e só para terminar este assunto, tu então costumavas treinar antes do almoço, mas aí então fazias mais alguma, fazias o pequeno almoço, o lanche da manhã, fazias ainda mais alguma mini refeição antes do treino? Não. É só o lance também. Pá, basicamente eu tomava o pequeno almoço às 8. Só que eu Ok. fosse comer uma peça de fruta às 10, 10 e pouco, eu, ou um bocadinho antes do meio-dia, estava pronto para treinar. E não tinha grande necessidade. Só às vezes, quando era aqueles treinos mais intensos, em vez de comer uma peça de fruta, comia meia dúzia de bolachas também. A acumular com a fruta. Mas nada do outro mundo. Eu antes de correr, nem antes nem depois de correr, eu gosto de comer. Ok. Gosto sempre de ter ali um intervalo de tempo uh, antes para não ir correr com a digestão a decorrer e depois porque não sei, não consigo. Não, eu estou-te a dizer isto, mas é óbvio que é óbvio, não é óbvio, obviamente, mas eu não consigo comer e ir correr, eu não consigo fazer isso. E isso é uma das razões que, como sempre eu costumo dizer, tipo, faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Eu acordo de manhã, eu normalmente treino sempre de manhã, porque se eu deixo para outra altura do dia vai-me ser impossível, por causa da minha vida profissional. Pá, eu acordo todos os dias por volta das 6h30, às 7 e pouco, normalmente 7 e pouco estou a treinar. Pá, mas não consigo comer nada antes. Não como. Normalmente vou em jejum. Pá, há pessoas que não aguentam, é normal. Eu já tenho muitos anos a fazer isto e até hoje posso dizer, mesmo honestamente, e se calhar há pessoas que não acreditam nisto, é óbvio, e se calhar nutricionistas, é-lhes completamente possível, eu nem uma única vez me senti mal. E treinos de 25, cheguei a fazer treinos de 27 km. Atenção, nesses treinos também levavam 1 ou 2 géis. Claro, sim. Mas treinos de séries, tipo, às vezes estar 45 minutos só fazer séries, fora o aquecimento e a descompressão, sem nada no estômago. É óbvio que tinha cuidado ao jantar. O meu jantar não era uma salada, obviamente. Sim. Em princípio, tinha reservas de hidratos que Claro. estavam para evitar o treino, mas eu sei que durante a noite aquilo desgasta muito. Mas pronto, tinha cuidado sempre à noite. Mas pronto, já percebi que para ti isso não dá. Não, eu não dá por 2 motivos. Primeiro, não dá para ir em junho e ter intensidade, porque eu sinto que eu já fiz corridas em jejum, aliás, faz parte às vezes do plano de treinos, mas sinto que se meter um bocadinho mais de intensidade, começo logo a ver estrelinhas à minha volta e a ver as coisas brancas. Dá para ir correr, não tem problema nenhum, mas não metas intensidade. E a segunda não dá, porque eu acordar e meia hora depois estar a correr, esquece. Eu tenho, só se for a correr em jejum, mas lá está, depois não posso meter intensidade. Acordo, quando vou correr de manhã acordo, como, deixo passar 1 hora e meia e só depois é que vou. Porque senão não dá. Pronto, eu faço isso ao fim de semana, ainda hoje. Hoje acordei, fiz umas cenas, tomei o pequeno almoço e só passado para aí 1 hora e meia, 2 horas é que fui treinar. Pronto. Mas isso é ao fim de semana. Durante a semana não tenho hipótese de fazer isso.
Bem, Tiago, como eu estava a dizer, ficámos aqui a falar na boa mesmo. Pá, não sei se sabes a pergunta que eu tenho feito ao pessoal, mas e tu, por acaso, como ainda por cima te repartes ou repartias entre o trail e a estrada, estou curioso com a tua resposta. Se tu tivesses todo o dinheiro do mundo, qual seria a prova que tu gostarias de ir? Em qualquer parte do mundo. Eu ia a uma prova, mas não era para eu participar. Eu ia a uns Jogos Olímpicos só para ver. Só para ver. E se houvesse completamente. E se houvesse um passo daquele tipo de festival em que eu tinha acesso à pista de aquecimento e à pista principal, eu comprava garantidamente. É que nem tenho dúvidas nenhumas. Excelente resposta e vai dar mesmo, vai de encontro exatamente àquilo que tu tiveste a dizer durante esta conversa toda. Não, excelente, excelente. Não estava à espera dessa resposta, mas sim, faz todo o sentido. E olha que não me importava ter essa experiência, obviamente. Para mim era. Eu cresci a ver isso. E sempre acompanhei isso. Acompanhei campeonatos do mundo, campeonatos da Europa. Olha, ainda há pouco tempo estive a ver o Rui Silva quando ganhou a medalha de bronze. Para mim era uma coisa do outro mundo ir e assistir a um evento dessa magnitude. Era uma coisa mesmo brutal. Agora até me fizeste ficar a pensar do que é que seria isso. Bem, olha, Tiago, agradeço-te esta provavelmente uma boa horinha que tivemos aqui a falar. Desejo-te boa sorte para essa tua mudança e certeza que com a intensidade que estás a fazer as coisas e com a dedicação, mais dia, menos dia, vais-me dar uma tarefa numa prova de 10 km, com certeza. Só se não puder é que não estou. Excelente resposta. Olha, muito obrigado mais uma vez, espero que tenhas gostado da conversa também. Pronto, e olha, vamos ver o que é que isto dá e se voltamos aí a grandes provas de 10 km. Esperemos que sim. Um abraço, meu. Sim.